Agora vamos falar das articulações. Primeiro, o Bolsonaro. O Bolsonaro está liberando muita verba para o União Brasil. União Brasil, vamos lembrar, ele é o partido que é a fusão do DEM com o PSL. PSL é o partido de extrema-direita que elegeu o Bolsonaro e o DEM é um partido também de direita neoliberal que sempre compõe com a extrema-direita quando necessário, partido do ACM Neto. E aí, como é um partido fascista, eram os fascistas do PSL com os meio-fascistas do DEM, o partido ficou ali no meio do caminho para o fascismo. O número oficial do nazismo é o 88, que o 8 é a oitava letra do alfabeto, também parece com H em algumas tipografias, e aí era o Heil Hitler, era 88. Então muito nazista usa até hoje o número 88 como simbologia. Até o Eduardo Bolsonaro, ele treina num clube de tiro neonazista nos Estados Unidos, que o nome é 88. Tá, o número do Partido União Brasil é 44, que é a metade de 88, quer dizer, eles são meio nazistas, estão ali no meio do caminho para o nazismo. E o Bolsonaro precisa do apoio deles porque a União Brasil hoje é o maior partido. Ele é o partido que tem mais deputados, exatamente porque dois partidos se fundiram, e é o partido com mais deputados da União Brasil. E é o partido que mais vai ter verba para a TV, porque, vamos lembrar, muitos partidos migraram do União Brasil quando o DEM e o PSL se fundiram. E muitos bolsonaristas que estavam no União Brasil migraram para o PL, que é o partido do Bolsonaro. Mas o que vale para o fundo eleitoral é quantos deputados cada partido elegeu em 2018. O PSL elegeu 62 deputados e o DEM elegeu 30 e poucos. Então eles terão aí quase 1 bilhão para gastar nessa campanha. Então o Bolsonaro quer o apoio deles para ter acesso a essa grana do fundo partidário. Para ter acesso a essa grana, esse quase 1 bilhão de fundo partidário, o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está distribuindo dinheiro público para o pessoal do União Brasil roubar. É isso que está fazendo o Bolsonaro, então está distribuindo bolsolão, emenda para vários deputados e senadores do União Brasil, para ver se aí ele consegue amaciar os ânimos, acalmar esses deputados para que eles apoiem o Bolsonaro e retirem a candidatura, que é uma das candidaturas mais patéticas que eu já vi em toda a minha vida, que é a candidatura do Luciano Bivar. Luciano Bivar é aquele do laranjal do PSL, aquele acusado, ele foi acusado por várias mulheres de fazer candidaturas laranjas de mulheres, por quê? Lá em 2018, quando ele era presidente do PSL, partido do Bolsonaro. Por que ele fez isso? Porque 30% da verba do fundo eleitoral tem que ir para candidaturas de mulheres. E aí, como o partido do Bolsonaro, o partido do Luciano Bivar não tinha muitas mulheres candidatas, porque eles são todos machistas, o que fez o Luciano Bivar? Fez candidaturas, segundo as acusações, candidaturas fantasmas, ou seja, candidaturas laranjas. Chegava numa mulher qualquer e falava, vira aí candidata, aí eu vou te dar dinheiro do fundo eleitoral para sua campanha, 70, 100, 200, 300 mil, você me devolve esse dinheiro e fica com um pedacinho para você e pronto. Aí uma das mulheres não quis, ela recebeu 70 mil para a campanha dela, que era para devolver para ele, sabe o que ela fez? Fez a campanha e tentou se eleger, teve 2 mil votos, só para você ter ideia. Aí, diz ela que foi ameaçada de morte, fugiu para Portugal, só para você ter ideia de como são as coisas. Esse é o partido que o Bolsonaro quer aliança e o Bolsonaro entende que se ele conseguir aliança com o União Brasil, ele leva a eleição para o segundo turno, porque ele vai ter muito recurso, e é um partido com, se diz lá em Brasília, é uma palavra que eu não gosto quando falam na mídia, capilaridade. O que é capilaridade? É um partido que está em todos os lugares. Então, tem sede desse partido em tudo quanto é a cidade do Brasil, então o Bolsonaro teria palanques em várias cidades. Difícil ele convencer o pessoal lá, mas está rolando muita grana. Enquanto isso, agora falar do que está acontecendo. O Kassab dá uma entrevista bomba no Valor Econômico, e veja bem, o que o Kassab fala para o povo brasileiro não é bomba, porque ninguém nem sabe quem é Kassab. Pega a foto do Kassab, vai num ponto de ônibus lotado e mostra para 50 pessoas lá. Se 5, 10% deles souberem quem é muito. Mas é uma pessoa que tem muito poder. Por quê? Porque ele é o dono do PSD. O PSD, eu falei aqui algumas vezes, e vou relembrar, é um partido que tem aliança com vários sindicatos patronais e associações patronais. Que são isso? São sindicatos de empresários que lutam para direitos para os empresários, ou seja, contra o trabalhador. Mas muitos são associações de micro e pequenos empresários, restaurantes, lojistas, comerciantes, tudo que você puder imaginar de associação de empresários, eles têm conexão com o partido do Kassab, o PSD. O empresariado é justo, inclusive micro e pequeno empresário, que estão ferrados no governo Bolsonaro, é justo esse nicho onde o Lula não consegue avançar. Se ele consegue parceria ou consegue alguma articulação, alguma aliança com o Kassab, com o partido dele, o Lula consegue penetrar
nesse nicho do eleitorado, que são os empresários, onde ele perde de goleada para o Bolsonaro. E ele conseguindo, veja bem, isso é histórico em eleições não só no Brasil, mas na América Latina. Na Europa é diferente, nos Estados Unidos também é um pouco diferente, mas a América Latina e Brasil tem uma coisa, e isso é muito para saber disso. Geralmente, micros e pequenos empresários, quando eles votam em alguém, eles conseguem, mais do que o grande empresário, eles conseguem mudar o voto dos seus funcionários. Porque micro e pequenas empresas, geralmente, quando o chefe, o patrão tem funcionário, eles convivem diariamente. E muitas vezes, e aí tem até estudos sobre isso, muitas vezes o funcionário acaba vendo o patrão como ele idealiza, eu quero ser um dia como aquele cara. E se o patrão começa a falar bem do candidato A, tem uma chance dele conseguir mudar o voto. Claro, a chance tem porcentagens e tudo mais, não dá para saber exatamente qual a porcentagem, mas isso influencia sim no voto de algumas pessoas. E quando eu digo algumas, põe aí 20%, 30%, é muita coisa no Brasil. Pois bem, o Lula já tem o voto da maioria das pessoas mais pobres. Ele não tem desse pessoal aí, que pode virar alguns votos decisivos na hora do Lula ganhar no primeiro turno ou não. Então o Lula está tentando, e o Kassab já falou, olha, eles têm pesquisas internas e alguns dados, ele não detalhou o quê? Mas ele diz, alguns dados mostram que não tem como o Bolsonaro chegar mais no segundo turno. Então, para o Kassab, que é um dos políticos mais poderosos do Brasil, o Lula ganha no primeiro turno. E por isso, muita gente do Centrão já está assim, ó. Imagina o barquinho do Bolsonaro aqui, ó, eles já estão com um pé e meio fora do barco, assim, ó, para pular. Opa, tchau, Bolsonaro, tchau. Estão só esperando um pouquinho mais. Então, o Bolsonaro está desesperado tentando aliança, o Lula ainda tenta aliança com o PSD, mas, ó, o Kassab disse que ele é um partido que tem uma base muito grande. Ele disse o seguinte, olha, eu conversei com o Omar Aziz, que é do Amazonas, com o Otto Alencar, que é da Bahia, com o Calil, que é de Belo Horizonte, prefeito, e eles dizem que o Lula vem muito forte nesses locais. E aí Kassab, ele diz na primeira pessoa, né? Kassab, ele diz que em São Paulo, que é o local dele, já foi prefeito de São Paulo, ele era vice do Serra, virou prefeito de São Paulo. Tá. Aí ele disse que em São Paulo ele vê o Lula extremamente forte, coisa que o PT, com uma força que o PT não tinha nem em 2018 nem em 2014, quer dizer, voltou com aquela força lá de 2010, quando o PT vinha com tudo. Ou seja, dificilmente o Bolsonaro vira. Ok, isso dito, o Lula também está tentando agora uma aliança com o MDB. Uma coisa decisiva que pode também ajudar o Lula é a Simone Tebet tirar a candidatura dela. Tem pesquisa em que ela tem 1%, tem pesquisa em que ela tem 2%, na maioria ela tem 2%. Tá, a Simone Tebet saindo, esses 2% se dissipam, alguns para o Lula, alguns para o Bolsonaro e alguns votos brancos e nulos. O que acontece é o seguinte, mesmo se metade desses votos for para o Bolsonaro e metade virar voto branco e nulo, isso já é 1% que ajuda o Lula a ganhar no primeiro turno. Vamos lembrar, o Lula para ganhar no primeiro turno ele precisa apenas ter mais do que todos os outros juntos. Se alguém tem 2% e 1%, quase mostro o dedo meio aqui, e 1% desses votos vai para outro candidato e 1% vira branco e nulo, isso ajuda quem precisa ganhar no primeiro turno. Então, tirar a candidatura da Simone Tebet, que é uma candidatura assim, outra candidatura patética, é necessário. E aí o Lula tem boa parte do MDB com ele, o MDB inteiro do Nordeste está com o Lula nessa, e eles estão tentando quebrar, porque quem segura a Simone Tebet, a candidatura dela, é o Temer. Olha só como são as coisas em política, você tem que voltar pro golpista maldito para convencer o golpista maldito, porque é ele quem está segurando uma candidatura que pode ser decisiva para levar a eleição para o segundo turno ou para que a eleição seja definida já no primeiro turno. Então, o pessoal do MDB está tentando amaciar o Temer, porque o Temer tem muito medo, o Temer diz aos interlocutores dele que ele tem muito medo do Lula presidente, que ele tem medo que o Lula coloque a Polícia Federal para cima dele, para cima de aliados dele e prenda todo mundo, porque uma parte do MDB de São Paulo, principalmente, e também do Centro-Oeste, que é lá o pessoal mais perto da Simone Tebet e do Temer, essa parte do MDB foi extremamente golpista do início ao fim. Falou.